Oi, gente, tudo bom? No vídeo de hoje eu vou falar sobre um trabalho de Freud que está nesse livro lindo aqui, da capa vermelha, que é o volume 12 das obras de Freud. Esse aqui é a Introdução ao Narcisismo, Ensaios de Metapsicologia e outros textos, de 1914 a 1916. Bom, o texto que eu vou falar um pouquinho hoje é sobre os criminosos por sentimento de culpa. Eu achei um texto muito interessante porque parece a mente do ansioso, né? As coisas acontecendo por antecedência sem acontecerem propriamente. Eu vou ler alguns trechos e vou falando, né, sobre, dessa maneira como eu faço sempre os vídeos, né? E aqui, né, eu sempre faço uns rabiscos, né? Eu faço assim, quando eu tenho livros de literatura, eu não rabisco, geralmente. Às vezes coloco uma palavra, alguma coisa que eu não entendo, mas eu coloco os post-its aqui para colocar partes, né, trechos que eu achei interessante, que eu quero voltar, que eu gostei, frases, enfim, ou momentos de personagens que eu quero revisitar. Mas em livros de estudo, eu faço esses rabiscos, ó. Rabiscos, aí eu coloco comentários. E o comentário que eu coloquei, esse é um textinho bem curtinho, que deu em 2 páginas e meia. Eu coloquei assim, mas Freud explicou ou parece que ele saiu pela tangente e deixou sem resposta? E uma outra coisa que me veio à mente quando eu estava lendo esse texto aqui foi sobre Crime e Castigo de Dostoiévski, sobre a questão da culpa. Então, assim, nesse texto aqui, Os Criminosos por Sentimento de Culpa, o Freud fala sobre a pessoa sentir uma culpa, ela existe. E aí ela cometia pequenos delitos, lá na adolescência, lá na fase tenra, enfim, na infância, e lá roubava uma coisinha no mercado, enfim, algum delito. E aquele delito meio que aliviava a culpa inicial. A culpa existia por nada, e aí tinha que fazer alguma coisa pra. Ui, que alívio, eu fiz isso. Então eu tinha culpa, tinha razão de ter a culpa antecipadamente. Então parece um troço tipo mente do ansioso mesmo. E aí depois ele fala, tá, mas da onde que vem essa culpa? A culpa é inerente do ser humano, os sentimentos. E aí ele fala do nosso querido complexo de Édipo, nos culpando para sempre, né? Nos atormentando para sempre. Então, ele vem lá do complexo da reação do sentimento, daquilo que a gente esquece. A gente vive o Édipo, a gente esquece porque ele é tenebroso, mas existe um desejo de matar o pai para ficar com a mãe, ou matar a mãe para ficar com o pai. E esse desejo de matar, essa angústia de desejar o mal para o progenitor ali, causa culpa. E essa culpa acaba ficando ali como resquício desse complexo de piano. E ela consegue achar um alívio num delito, uma coisa que é feita, né? Mais ou menos isso, né? Então, vamos a esse texto do Freud. Então, ele inicia o texto falando sobre a questão da juventude mesmo, dos anos da pré-puberdade, pessoas que vieram a ser muito respeitáveis, informaram para ele ali em tratamento de ações ilícitas, como pequenos roubos, incêndios, alguma coisa que tinha feito de errado ali nessa fase da adolescência e da puberdade. Ele diz assim: eu não fazia caso dessas informações, comunicando-lhes que é notória a fraqueza das inibições morais nessa fase da vida. Então, ali dessa juventude, infância, ainda tem uma fraqueza nessa questão do certo, do errado, né, dessa inibição moral. E ele não procurava inseri-las num contexto mais significativo. Afinal, porém, vi-me solicitado a um estudo mais completo desses incidentes devido a alguns casos chocantes e mais acessíveis, nos quais esses delitos foram cometidos enquanto os doentes se achavam em tratamento comigo, já não eram mais jovens, né? Já não eram pessoas jovens. Aí o trabalho analítico trouxe então o resultado surpreendente de que tais ações foram realizadas, sobretudo, porque eram proibidas e porque sua execução se ligava a um aliviamento psíquico para o malfeitor. Aquele negócio do proibido é mais gostoso, aqui está o Freud falando.
Ele sofria de uma opressiva consciência de culpa, de origem desconhecida. Após cometer um delito, essa pressão diminuía. Ao menos a consciência de culpa achava alguma guarida. Eu tenho uma culpa, não sei do que. Preciso fazer algo errado para justificá-lo. E é isso que as pessoas faziam. Aí ele fala o quanto isso é paradoxal. Então, por paradoxal que isso pareça, devo afirmar que a consciência de culpa estava presente antes do delito, que não se originou deste. Pelo contrário, foi o delito que precedeu da consciência de culpa. Então a pessoa vai lá e faz aquela coisa errada, ela não tem a culpa pela coisa errada em si. Ela tem a culpa antecipada. E aquilo que foi de errado nem entra nesse consenso de culpa, porque ela já está justificando uma culpa anterior. Ele fala que esse sentimento de culpa, ele acaba sendo demonstrado de uma forma natural por toda uma série de outros efeitos e manifestações ali desses pacientes. E ele vem trazer 2 questionamentos sobre isso. De onde que vem o obscuro sentimento de culpa anterior ao ato e se é provável que tal espécie de causa tenha maior participação nos crimes humanos. Que eu falo que no final ele meio que deixou a gente... Decidam, gente, eu não sei. Levantei a polêmica e saí. Parece que ele sai pela tangente, o Freud. Tá, e o estudo dessa primeira questão que ele fala sobre da onde que vem esse sentimento inicial é sobre o complexo de Édipo, por ser uma reação de quero matar um dos genitores para ficar com o outro. Comparado a esses dois, os crimes perpetrados para fixar o sentimento de culpa constituíam certamente um alívio para os atormentados. É preciso lembrarmos, nesse ponto, que o parricídio e o incesto com a mãe são os 2 maiores crimes humanos, os únicos perseguidos e abominados como tais nas sociedades primitivas. E também, como outras investigações, nos aproximaram da hipótese de que a humanidade adquiriu sua consciência, que agora surge como inata força psíquica, através do complexo de Édipo. Aqui ele fala do coletivo ali, dessa psique coletiva, né? Dessa culpa coletiva, dessa questão psíquica coletiva. Agora me fugiu o nome, mas é o coletivo, né? Do além de só uma pessoa. O que há de coletivo no pensamento, no complexo, na questão de ego, na questão de superego coletivo, onde que está tudo isso? Porque a humanidade, como humanidade lá nos seus primórdios, e tem outros textos de Freud que ele fala disso, tem um texto sobre, agora eu não lembro o título, mas que ele fala assim, quando que surgiu o sentimento também de culpa sobre eu não posso matar o outro, eu tenho sentimento sobre a morte do outro, acho que tem relação com o luto, esse texto do Freud. Porque a humanidade em seus primórdios, ela não tinha uma consciência coletiva, né? Ela não tinha essa moralidade coletiva. Ela tinha o quê? Uma ação por instinto. Se for pensar, é como se fosse um id vivendo. Vivíamos sobre a liderança do id e do instinto. O instinto da fome, o instinto da sede, o instinto da sobrevivência, o instinto de buscar o prazer. Era esse a vivência do humano. E começou a existir a consciência coletiva. E começou a existir as punições, as virações, as proibições, que pode, que não pode, que é certo, que é errado. Institui-se uma consciência social. E aí vem o sentimento de culpa, porque antes não existia. Eu podia matar uma pessoa. Por quê? Porque ela invadiu meu território, porque o meu instinto predador resolveu matar ela, e é isso, não existia uma culpa. De repente começou a existir. Né? Então ele fala aqui sobre essa questão da humanidade adquirir consciência, a questão do incesto que ele fala aqui do Édipo, né, do parricídio. Humanidade, quando era humanidade lá nos primórdios, não tinha uma questão de incesto, né? Existia a questão de procriação, mas o incesto começou a existir, começou a ser uma questão de culpabilidade, uma questão de não poder ser feito, e dentre outras questões, né? E tem outros textos de Freud que ele fala sobre esses movimentos que acontecem socialmente, né? Então, há várias questões que hoje a gente vê, por exemplo, que são abomináveis, que são não bacanas, né? Não consideradas legais.
Há anos atrás, se for falar com vó, com bisavó, né? Qual que era a idade de uma mulher casar? É o que hoje a gente considera como uma pedofilia, né? E casavam com homens adultos, né? Então, uma menina de 13, 14 anos já estava apta a ter a sua vida casada, já tinha seu enxoval, já tinha todo um direcionamento para uma vida matrimonial, para uma vida de ser mãe e tal. Hoje a sociedade considera isso que não pode, que é uma pedofilia. Que estamos aí numa fase de 13, 14 anos, é um adolescente, né? Mas tem sociedades que ainda isso existe e é considerado ok, permitido, né? Então, há crianças, né? Então, há a fase do infantil mesmo, casando-se, né? A gente tem aí crianças de 9, 10 anos que se casam em outras culturas, né? Como há outras questões culturais que divergem da nossa, que são consideradas bacana lá e para nós são assim, nossa, um crime horroroso. Então essas coisas caminham, essas coisas modificam de sociedade para sociedade e de tempos em tempos. Aí a outra questão que ele fala aqui é se é provável que tal espécie de causa tenha maior participação nos crimes humanos. Aí ele fala sobre a segunda questão. A resposta à segunda questão ultrapassa o âmbito do trabalho psicanalítico. Aqui ele fala, gente, não consigo responder isso. Vou largar nas mãos de vocês o questionamento. Nas crianças, observamos facilmente que se tornam levadas, entre aspas, a fim de provocar o castigo, ficando mais tranquilas e satisfeitas depois dele. Aqui eu lembro de outro texto de Freud que ele fala sobre o sadismo e sobre o masoquismo, né? Sobre isso aqui. Tem um filme sobre Jung e Freud. Ai, método muito perigoso, acho que é o nome do filme que me fez lembrar agora, fazendo essa leitura, sobre a personagem, né? Ela sofreu um castigo do pai dela, e ela buscava sempre esse castigo porque ela transformou aquela dor e sofrimento em prazer. Então ela ansiava pelos momentos que o pai fosse bater nos irmãos, ou ela mesma, e depois isso se transformou numa questão de sadismo, de masoquismo dentro da vida sexual mesmo dela. Ela trouxe para o âmbito sexual. Então, aqui, essa parte que ele fala sobre a criança se tornar levada, sobre fazer arte, sobre chamar atenção, é realmente chamar atenção do, do seu genitor ali, das pessoas, ser recriminada, ser castigada e sentir alívio, mas é uma forma de, então, se for investigar mais profundamente, é por que há essa busca de chamar a atenção dessa forma do outro, né? Mas não é esse o ponto do Freud. Aqui ele fala sobre essa questão dos crimes humanos ultrapassar essa parte psicanalítica ali. A posterior investigação psicanalítica nos coloca frequentemente na pista do sentimento de culpa, que fez procurar o castigo. Entre os criminosos adultos, devemos excetuar aqueles. Deixa eu ler de novo esse trecho, que eu corto na edição. Entre os criminosos adultos, devemos excetuar aqueles que cometem crimes sem experimentar a culpa, que não desenvolveram inibições morais ou creem que sua luta com a sociedade justifica seus atos. Então aqui o Freud fala sobre deve-se situar aqui os criminosos adultos que cometem crimes sem experimentar culpa, que não desenvolveram inibições morais ou creem que sua luta com a sociedade justifica seus atos. Então, ele está excluindo essas pessoas aqui. Por quê? Tem a questão de pessoas que cometem crimes sem sentir sentimento nenhum, que é os psicopatas, sociopatas, enfim, e não tem inibição moral nenhuma e outras questões psíquicas que causam isso, ou aqueles que acreditam que eu sou um refém do que a sociedade fez comigo, então eu devolvo por conta da sociedade e justifico por meio dos meus crimes. Ele excetua essas pessoas do estudo. Quanto à maioria dos outros criminosos, porém, aqueles para os quais realmente foram feitos os códigos penais, uma tal motivação do crime bem poderia ser considerada, poderia iluminar pontos obscuros da psicologia do criminoso e fornecer um novo fundamento psicológico para o castigo. Um amigo chamou minha atenção para o fato de que o criminoso por sentimento de culpa, entre aspas, era considerado também por Nietzsche, no discurso de Zaratustra, sobre o pálido criminoso.
vislumbramos a pré-existência do sentimento de culpa e o recurso ao ato para a sua racionalização. Deixemos que investigações futuras decidam quantos dos criminosos se incluem entre os pálidos. Falou assim, ó, gente, é isso. Boa tarde, boa noite a todos. Vou deixar aí para vocês o questionamento, vocês se virem. É mais ou menos isso. Ele só trouxe a questão e não trouxe a solução. E a psicanálise faz muito disso, né? Causar questionamentos e deixar-nos inquietos, né? Mas o que mais ou menos eu entendi. Ainda falei assim, poxa, Freud, você explicou ou você saiu sem explicar, né? E lembrei de Crime e Castigo. Ele fala sobre Nietzsche, né? Então, Nietzsche fala sobre esses pálidos, né? O pálido criminoso. Então, é de novo aquela raiz inicial que ele explica no começo do estudo. Ele tem uma culpa, tem uma culpa que não se cabe de tanta culpa, e ele precisa aliviar essa culpa com a busca de uma repressão, a busca de uma punição, e ele faz uma coisa errada. Então, aí na vida adulta, ele comete um crime, porque a culpa já está dentro dele, enraizada, e ele precisa justificá-la. E aí ele não tem justificativa, ele vai lá e faz o crime. Pronto, fiz o crime, e aí a minha culpa está justificada, e eu alivio isso. E aí, além dessas, se for pegar essas pessoas e chamar para uma psicanálise mais profunda, o que há além desse complexo de Édipo que trouxe essa culpa? O que há além nessas relações de pai e mãe, ou quem lá foi que criou, que trouxe essa relação de culpa? Ah, meus pais se separaram, meus pais não viviam bem, a culpa é minha. Será que é uma culpa tão profunda e busca alívio nos delitos? Quando me passou pela cabeça a lembrança do Crime e Castigo, de Dostoiévski, me veio muito isso. Aqui, claro, ele cometeu o crime, né? E a culpa veio do crime, é diferente dessa explicação do Freud. Porque a pessoa ali, que eu não lembro o nome, porque nos livros do Dostoiévski é nomes assim, uns nomes muito assim intensos, né? Não tem como lembrar dos nomes, né? Russos. Mas assim, o personagem ali, ele tá numa situação complicada de vida financeira e ele vai cometer o crime e depois a gente vai caminhando com o personagem por todo o livro e sentindo a angústia desse personagem, porque tanto a angústia de não de ter cometido o crime, a gente tem isso, como a angústia de não usufruir do resultado do crime, se posso assim dizer. Que o criminoso ali, ele não consegue nem aproveitar o resultado do crime dele, que era o roubo, né? Que era os valores, porque ele esconde aquilo e ele passa numa angústia muito grande, ele vai se afundando, ele vai se comendo vivo com aquela culpa, né? E vai até ter a busca pela punição no final, né? Por ser preso e tudo mais. Então a gente acompanha essa culpa. Então o castigo final do personagem desse livro é realmente a culpa dele. Né? E aqui no trabalho de Freud é como parecido com isso, né? Então a pessoa tem uma culpa como um castigo. E aí ela busca um delito para justificar aquele castigo daquela culpa. E no Crime e Castigo de Dostoiévski, a pessoa cometeu o crime e ficou com aquela culpa sendo o seu superego opressor o tempo todo sobre a culpa. Né? Então ele não vive mais. Ele começa a se degradar por conta da culpa que come ele vivo, né? Bom, então o trabalho do Freud tá nesse livro aqui, que eu já passei para vocês. Caso vocês se interessem em se aprofundar mais, tem muitos textos incríveis aqui, interessantíssimos, principalmente esse aqui do narcisismo, a introdução ao narcisismo. Tem aqui nesse livro os instintos e seus destinos, tem outras traduções que falam os instintos e suas vicissitudes, repressão, sobre inconsciente, sobre luto e melancolia também tem nesse livro. Então vale muito a pena dar uma olhada mais profunda nesse aqui. E aí eu fiz uma indicação literária também, né? Dostoiévski, com Crime e Castigo. Um livro interessantíssimo, também muito legal, que vale a pena visitar. Espero que vocês tenham gostado e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!